tema desse vídeo aqui é o que fazer ao descobrir uma traição? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Vanessa, o que eu faço, Vanessa? Eu não sei o que fazer. Bom, vamos lá. Quando você descobre uma traição, você tem ali duas opções. Ou você vai terminar, ou você vai continuar. Para saber o que fazer, existem aí algumas variáveis que você vai precisar observar antes de tomar uma decisão. Como, por exemplo, o que é tolerável para você? Né? Tem gente que tem isso muito forte, não. Uma traição, ser traído, uma pessoa ser infiel a mim, quebrar uma aliança, está contra os meus valores. Por mais que eu perdoe essa pessoa, eu não quero continuar porque isso vai pesar, eu sei o quanto isso me fere e eu não quero seguir. Então, primeira coisa é entender, é tolerável para mim? Dá para passar por cima? Dá para perdoar? Dá para voltar a conviver? Outra coisa que você precisa avaliar, talvez até antes de entender se é tolerável ou não para você, é o quanto o outro se arrependeu, de verdade, o quanto ele quer ficar com você, o quanto demonstrou que aquilo ali não significou nada para ele, né? O quanto ele está verdadeiramente arrependido. E, acima de tudo, o quanto ele demonstra em atos, palavras e ações. Você vai precisar avaliar também como se deu essa traição. Se foi uma traição ocasional que aconteceu ali por causa de uma oportunidade, enfim, sei lá, a pessoa bebeu ou viajou e acabou rolando, ou se é uma coisa que está acontecendo, se é recorrente, que vem acontecendo há muito tempo, que essa pessoa vem estabelecendo aí um relacionamento com você e com outra pessoa. Enfim, tudo conta. A forma como você descobriu essa traição também conta, né? Se você pegou ali no ato, no flagra, é uma coisa. Se você soube, se te contaram, se ele confessou para você, tudo isso vai contar na hora de você tomar uma decisão. Tudo isso vai influenciar, sabe? Bom, mas se você decidir terminar, Vanessa, não quero mais, né? Então, o que eu faço? Eu tenho uma jornada que se chama SOS Traição, da dor à plenitude. Eu trabalho esse processo de reconstrução lá dentro dessa jornada. São videoaulas gravadas com exercícios práticos, enfim, que podem te ajudar nesse processo. Então, o que eu indico para você é inicie um processo de cura e de reconstrução. Para quê? Porque você vai precisar entender sobre as fases do luto que você vai passar. Quando a gente termina um relacionamento, a gente passa por fases do luto semelhantes às fases que uma pessoa passa quando perde um ente querido por falecimento. Então, você entender isso, entender qual fase você está, vai te ajudar nesse processo de reconstrução. São 5 fases, tá? A negação, a raiva, a depressão, barganha, até você chegar na quinta, que é a aceitação. E na jornada eu trabalho isso de forma profunda. Você compreender isso vai te ajudar no seu processo. Você vai saber, eu estou aqui e faltam essas etapas, de que forma eu posso acelerar o meu processo. O que eu posso estar fazendo de errado que está me prejudicando e me impedindo de avançar para eu chegar lá no topo, que é a aceitação. Então, essa jornada, esse entendimento é necessário nesse processo de reconstrução. Se você terminar o relacionamento, você precisa entender essas etapas para você se identificar em qual delas você está. E assim, é claro, vai ficar muito mais fácil de você entender que essa dor vai passar. Então, lá dentro dessa jornada, você vai poder ver o que uma pessoa traída sente. Você vai entender esses sentimentos, esses comportamentos de quem passa por uma traição, para que você possa se acolher, para que você possa se respeitar e respeitar o seu processo de cura. Porque senão você vai se culpar, você vai se cobrar, você vai se punir, você vai procurar algum defeito, alguma característica que seja sua, sabe? Que justifique talvez ali o comportamento do outro. Então, tudo isso você precisa entender e lá dentro a gente fala de forma mais profunda. Também falo sobre identidade. O que é isso? É a visão que você tem de si mesmo, como você se enxerga nisso tudo. Além de falar sobre o perdão, no SOS tem exercícios de perdão e de auto-perdão. Também falo sobre novos hábitos, sobre você cuidar da sua autoestima, sobre você construir ali uma vida interessante. Então, entenda, se você decidir
terminar o seu relacionamento, o indicado é que você faça uma terapia, você faça uma jornada de cura e reconstrução como essa que eu estou te falando. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo. O importante ao terminar o relacionamento é você cuidar de você, é você não ficar esperando o tempo curar, porque o tempo não vai curar feridas. No máximo, pode amenizar ali a dor, mas você não vai tratar o que está passando pela sua cabeça, você não vai tratar o trauma de ter sido traída. O que é um trauma? É um evento inesperado, uma coisa que você não espera da pessoa que você tem uma aliança, e é uma coisa que gera forte impacto emocional. Não adianta achar que o tempo vai curar porque está passando. Você pode até amenizar aquilo, esquecer um pouco, mas toda vez que você lembrar, você vai sentir dor. E o que é o perdão? Perdão é quando você lembra sem doer. E para chegar ao perdão, você precisa se reconstruir. Você precisa arrumar as gavetas dentro de você. Você precisa colocar as coisas no lugar. Então, tome uma decisão de se cuidar, tá? Se você tiver interesse na sua cura, na sua reconstrução, nessa jornada, eu estou disposta a te ajudar. O link para inscrição está aqui embaixo, tá? Bom, Vanessa, mas e se eu decidir continuar nesse relacionamento? Tá? Primeira coisa, você vai entender se isso é tolerável para você, é o que eu falei lá no começo do vídeo. Se for, você vai observar se houve arrependimento genuíno dele e se houve mudança de comportamento também, porque não adianta a pessoa falar que se arrependeu muito, chorar na sua frente, fazer aquele drama, né, se não tem ali uma mudança de comportamento. Uma coisa muito comum que eu escuto é: eu decidi tentar, ou eu decidi dar uma nova chance. E o que eu pergunto é: tentar como? Como que está sendo essa tentativa, né? Tá só continuando a vida como era antes e tá ali junto e tá dizendo que tá tentando, ou realmente está fazendo alguma coisa para retomar aquele vínculo, para reconstruir aquilo que talvez tenha se perdido, a confiança? Como que tá esse tentar? Nesse processo todo de perdoar uma traição e continuar com a pessoa, é preciso, gente, muito diálogo, muita paciência das duas partes. Precisa conversar sobre o que aconteceu, precisa revisitar o assunto, se sentir necessidade. Sabe por que eu tô falando isso? Porque se não for um relacionamento que é saudável e que o casal tem uma abertura para se expressar, depois de passar um tempo, a pessoa que traiu costuma não ter muita paciência para falar sobre aquele assunto. Se faz de ofendido e aí a pessoa traída fica ali guardando aquela situação e sofrendo com aquilo, né? Aquilo ali vai crescendo dentro dela. E é quando ela fala: olha, tá pesando, tá difícil, eu tô angustiada e eu não tô mais aguentando essa situação. E aí a gente pode olhar num outro ângulo, que é uma outra situação muito comum, que é falar que vai continuar, mas usar a situação para acusar continuamente. Isso não faz bem para ninguém, não faz bem para você, que diz que está tentando, que perdoou e que você continua acusando, isso está fazendo mal para você e está fazendo mal para o outro. Então, isso vira uma espécie de vingança. Eu posso falar o que eu quiser para você, porque o que você fez comigo, a traição, a sua atitude, seu comportamento, foi muito mais errado. E aí vira um relacionamento tóxico, em que um acusa, o outro aceita a acusação, porque sabe que errou, e isso não faz bem para nenhum dos dois. Então, o importante é você ter maturidade para avaliar isso. Se for tocar no assunto, toca, mas toca para se expressar, para dividir, para tratar aquilo, né? Não para acusar. O indicado é que isso seja, de preferência, tratado em terapia de casal, porque aí vai ter uma pessoa intermediando a situação. Nessa situação de perdoei e vou continuar o relacionamento, o que precisa haver? Precisa haver essa disposição em lidar com essa situação das duas partes, tá, gente? Não é fingir que nada aconteceu, isso não vai funcionar, tá? Tem que cuidar disso. Os dois precisam estar dispostos e tratar do assunto com muita, mas muita maturidade, senão não vai funcionar.
Senão não vai rolar. Você vai falar que está tentando, vai entrar na situação de acusação, vai entrar na situação de, vou esperar o tempo curar, deixa o tempo passar, deixa eu ver se eu consigo, se dá certo. E não, tem que ser mais intencional, tem que tratar o assunto com maturidade. São dois adultos que decidiram ficar junto apesar do que aconteceu. Então precisa ser cuidado, precisa ser tratado, tá? Nesse processo você vai precisar trabalhar o perdão. Não adianta fugir disso, tá? Então, como que eu faço isso, Vanessa? Vai para terapia, faz um curso, o SOS Traição pode te ajudar também. Faz treinamento de inteligência emocional para quê? Para aprender a administrar suas emoções, para não usar sua emoção de forma errada, para não deixar sua emoção te dominar, tá? Leia livros sobre o assunto, sobre desenvolvimento pessoal, sobre traição, sobre perdão, sobre cura interior, sobre rejeição, porque a traição toca na ferida de rejeição. Então, procure os assuntos que podem te ajudar, que contribuem para a sua cura, para o seu progresso, para que tudo isso seja tratado dentro de você. Não fica esperando pelo tempo, gente. Eu reforço isso, tá? Vanessa, mas eu não consigo esquecer o que ele fez. Querida, você não vai esquecer. Você tem memória, você não vai esquecer. Mas o perdão precisa ser trabalhado para que você possa olhar para aquela situação sem doer, sem te ferir, sem te arrasar, sem te colocar para baixo. Isso é perdoar, é você conseguir olhar para aquilo, lembrar, você vai lembrar, mas lembrar sem doer, sem te deixar arrasada, sem mudar o seu humor, sabe? Isso é possível? É totalmente possível, tá? Quando você estiver curada, você vai perceber isso. Assista vídeos sobre esse assunto, vídeos sobre como lidar com esse tipo de sentimento, como se reconstruir internamente. Tudo isso vai te ajudar. Então, resumindo, o que fazer ao ser traída, Vanessa? Você tem dois caminhos. Ou você termina, ou você continua com a pessoa e você perdoa. Entenda o que é tolerável para você, o que não é. Observe as variáveis, se a pessoa está arrependida ou não está. Enfim, tudo isso pode te ajudar na sua tomada de decisão. Agora me conta, esse vídeo fez sentido para você? Te ajudou aí com a sua dúvida? Deixa sua curtida, compartilha com alguém, deixa o seu comentário, eu vou adorar ler. Eu fico por aqui e te encontro no próximo vídeo.